Bem-vindos a este congresso. Agora falamos de internacionalização e por isso vamos ouvir a intervenção do Senhor Secretário de Estado da Internacionalização, o professor Eurico Brilhantias. Olá, Senhor Secretário de Estado, muito bom dia. As expectativas em relação a este setor, tendo em conta que, inclusive, vamos ter eleições a 30 de janeiro, mas a nossa política relativamente às exportações, na aposta para as nossas empresas se introduzirem em mercados externos, continua independentemente do que vem aí. Claro, eu costumo dizer que sou um bafejado pela sorte. Se na política portuguesa há setor fortemente unânime, até com objetivos muito partilhados, é a internacionalização da É economia verdade. portuguesa, naquilo que diz respeito à promoção das exportações e também à captação de investimento direto estrangeiro. E, portanto, nesse sentido, eu penso que há um dos aspectos muito positivos da política portuguesa, não é só este consenso, mas a demonstração para o exterior, no quadro daquilo que é a política externa, e neste caso a política externa centrada na internacionalização da economia portuguesa, é mostrar aos outros que Portugal tem uma política com continuidade, que a nossa aposta na segurança jurídica de quem investe em Portugal, na qualificação da oferta portuguesa para aquilo que queremos vender ao exterior, tem um conjunto de políticas muito estáveis, quer ao nível do regime de incentivos, no quadro financeiro, no quadro fiscal e, evidentemente, na prioridade política dos diferentes mercados, que não se vai alterando de forma muito substantiva. Este setor em particular, deixe-me dizer-lhe que é o setor mais exportador da economia portuguesa. O setor da metalomecânica e metalúrgico é um setor, o setor do metal, lato sensu, é o setor que mais exporta em Portugal. Exporta nas peças metálicas do setor automóvel, exporta na maquinaria, nos equipamentos, exporta também nos moldes. O molde em si é tipicamente um instrumento um tool de metal na indústria e, portanto, quando nós transversalmente olhamos para o setor, ele é o setor que mais se exporta e tem uma grande importância também na diversificação de mercados portugueses, porque sem prejuízo da habitual concentração nos mercados de proximidade, como Espanha, França, Alemanha e Reino Unido, a verdade é que o setor hoje exporta para muitas dezenas, eu diria praticamente uma centena, de países diferentes no mundo. Só para terem uma noção, o setor de moldes e dos moldes, aliás, a montante da peça, quer mesmo a peça de injeção de plástico neste caso, só o setor de moldes exporta para mais de 80 países. E, portanto, estamos a falar na área do metal e do conjunto de indústrias portuguesas do metal, onde também se inclui naturalmente o automóvel, os moldes e os equipamentos, é claramente um setor que tem um peso extraordinário nas exportações portuguesas. Eu diria que se somarmos o setor automóvel no seu conjunto, é um setor que representa 20% aproximadamente das exportações portuguesas, o que nos faz com que exporte muito proximamente entre os 18 mil a 19 mil milhões de euros por ano, só para dar uma referência. E por isso, é um setor central na política de internacionalização do país. O país tem problemas estruturais que mantém, e eu começo sempre as minhas intervenções por dizer isso, porque só assim se percebe a importância da internacionalização. Um dos problemas centrais do país é a dívida pública, a dívida das famílias e a dívida das empresas. Essa dívida obriga o país a ter poucas condições de recorrer à dívida, neste caso ao capital de terceiros, para crescer. E, portanto, se o país quer criar oportunidades, se o país quer construir uma sociedade onde os cidadãos, particularmente os mais novos, mais qualificados, tenham boas oportunidades de trabalho e de desenvolver a sua vida, nós precisamos mesmo de atrair investimento estrangeiro, recursos externos, e precisamos de servir a procura externa para captar recursos externos.
A balança comercial portuguesa foi sempre positiva entre 2012 e 2019, não o foi em 2020 no quadro da pandemia, porque evidentemente tivemos uma fortíssima redução do setor serviços do turismo e do transporte aéreo. Este ano estamos a retomar, particularmente no setor de bens, onde já estamos a crescer 20% em relação ao ano passado, mas acima de tudo já estamos a crescer 4,5% acima de 2019, em período homólogo, até setembro de 2021, comparando com setembro de 2019, e temos vindo a construir um conjunto de incentivos, quer financeiros, quer fiscais, que nos permitem ir diversificando mercados e, portanto, o número de empresas portuguesas que exporta para um só mercado tem vindo a reduzir-se e o número médio de mercados servidos por cada empresa exportadora tem vindo a aumentar. Aliás, até 2019 tinham aumentado praticamente 0,7 mercados servidos por cada empresa da base exportadora, que significa que tivemos em 4, 5 anos 13 mil novas entradas de empresas portuguesas em novos mercados. Este fenómeno, que é acompanhado pelo crescimento do investimento direto estrangeiro, que em fluxo diminuiu em 2020, mas que aumentou este ano, em 2021, e que nos fez chegar pela primeira vez acima dos 75% de stock de investimento direto estrangeiro no nosso produto interno bruto, é um movimento muito positivo e muito interessante, que tem na indústria um papel muito importante modernizador. Eu devo dizer que nos 20 maiores exportadores nós encontramos muitas empresas de capital estrangeiro. E eu diria que nas 20 maiores exportadores nós encontramos pelo menos um quarto desses, de 5 empresas, 5 a 6 empresas, são empresas de capital estrangeiro. Evidentemente a Auto Europa é das mais conhecidas, mas depois temos uma Bosch, só para dar outro exemplo. E, portanto, é na internacionalização da economia portuguesa, onde o setor metal e a metalomecânica têm um papel central, que nós temos que continuar a apostar para que o país tenha, evidentemente, as oportunidades que precisamos para poder continuar a viver aqui e a ver os nossos rendimentos aumentar. Aquilo que me parece como desafio mais importante e que é decisivo é nós precisamos de rapidamente chegar àquilo que é um objetivo a que já estivemos mais próximos em 2019, quando atingimos 44% do peso das exportações do produto interno bruto, mas precisamos de atingir rapidamente os 50% do peso do produto, das exportações do produto interno bruto. E isso faz-se de duas formas. Aumentando as exportações, aumentando o número de empresas exportadoras. Isso é decisivo. E aí nós temos um elemento de fragilidade. Nós temos tido grandes dificuldades em aumentar o número de empresas exportadoras. Em 2020 tivemos um ligeiro recuo de 700 empresas. Mas nós só temos 10 a 11 mil empresas que exportam de forma continuada. O país nos últimos 5 anos teve, de 2016 a 2020, teve mais de 34 a 35 mil empresas que exportaram bens, mas apenas 10 a 11 mil que exportaram todos os anos entre 16 e 20. O que revela que temos no setor exportador muitas descontinuidades, em que essas descontinuidades fazem com que estejamos a perder, evidentemente, empresas que inseridas no comércio externo aumentam o peso relativo da procura externa, não doméstica, no seu volume de vendas. E essa dificuldade de retenção tem a ver com a enorme fragmentação que temos na base do setor e que não é diferente no setor metalomecânico. Porque o setor metalomecânico, no seu conjunto, aproximadamente, tem entre 5 mil a 6 mil empresas exportadoras. Portanto, é um número muito significativo, que dá logo a ideia de que 25% das nossas empresas do setor exportador, bens, estou a falar apenas de bens, não estou a incluir os serviços, bens, 25% aproximadamente do nosso setor exportador está ligado ao metal, está ligado à metalomecânica. Mas, evidentemente, nós temos essa, como dizem os espanhóis, assinatura pendiente, que é conseguir responder a um desafio que é o de retenção de empresas, especialmente as PMEs, no setor exportador. E continuamos a precisar de diversificar mercados. É evidente que a União Europeia
os países da União Europeia são o nosso principal destino, nós concentramos mais de 70% das nossas exportações neste momento, onde os bens ganharam peso, porque o turismo e o transporte aéreo tiveram uma fortíssima retração, muito mais do que o setor de bens, mas nós temos que diversificar mercados. E temos objetivos que partilhamos no conjunto da sociedade portuguesa de reforçar as nossas exportações, fundamentalmente em duas áreas. Uma, as Américas, e em particular a América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, que são mercados onde temos feito com forte empenho, temos feito promoção externa e procurado mostrar Portugal, quer nos Estados Unidos da América, quer no México, quer no Canadá. Aliás, no Canadá, onde tivemos a oportunidade de ter a presença nos últimos anos da visita oficial do Sr. Primeiro-Ministro, nos Estados Unidos, onde esteve também o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro, no México, onde esteve o Sr. Primeiro-Ministro, e onde, quer o Sr. Ministro de Estado, os negócios estrangeiros e eu próprio, temos vindo a investir na procurar aumentar a cota de mercado e o peso relativo desses mercados. Nunca esquecer que neste momento, quando nós olhamos para os nossos 10 maiores mercados de exportação, os Estados Unidos têm um papel muito importante, é hoje o nosso segundo mercado extracomunitário, se considerarmos que o Reino Unido passou a mercado extracomunitário, mas que depois em nono décimo lugar, aparece apenas Marrocos. E, portanto, nós temos mercados tipicamente europeus e a América do Norte tem um papel central e decisivo. A segunda dimensão tem a ver com os mercados fora da União Europeia, mas que são mercados de proximidade, ou geográfica, ou de proximidade histórica e cultural e linguística. Os da proximidade geográfica, a necessária aposta na relação com o Magrebe, e em particular com Marrocos e com a Argélia, mas em particular o mercado marroquino, um dos nossos principais mercados, está no top 10 das nossas exportações, e que tem na integração da zona de comércio livre do Magrebe e do Norte de África com a Europa, novas oportunidades de exportação, e aliás devo dizer que o mercado marroquino é o mercado que mais tem crescido as suas exportações em 2021, onde nós temos registado, fora da União Europeia, um crescimento mais significativo, e evidentemente os mercados de proximidade histórica e linguística, do quadro da CPLP, Angola, naturalmente a passar as dificuldades inerentes a uma queda muito substantiva do preço dos combustíveis fósseis e das matérias-primas para os combustíveis fósseis, do petróleo, e Moçambique, mas evidentemente o Brasil, que com quem vamos celebrar, e eu digo isto, com quem vamos celebrar 200 anos de independência do Brasil, sublinho sempre que o primeiro imperador do Brasil foi também rei de Portugal, e que é um mercado incontornável para muitas empresas portuguesas e onde nós queremos também fazer uma aposta em 2022, e o país deve fazer uma aposta no reforço do relacionamento económico com o Brasil. Com este conjunto de prioridades, nós temos rapidamente, como eu disse, e sublinho, de fazer com que o país tenha 50% das exportações no produto, e deve fazê-lo muito antes de 2030, deve atingir esse 50% do peso das exportações no produto ainda em 2027, é o nosso objetivo. Era um objetivo para 2025, que a queda das exportações pela pandemia, por causa da pandemia, nos impossibilitou, mas é sem dúvida um objetivo partilhado por todos e que é possível se conseguirmos reter mais empresas na base do setor exportador e se avançarmos rapidamente para um aumento de cota de mercado das empresas portuguesas também fora dos mercados da União Europeia. Eu gostaria de terminar deixando a seguinte nota. O Plano de Recuperação e Resiliência, o Portugal 2030, o próximo quadro financeiro plurianual, vão-nos dar, e até a execução do atual PT 2020, que ainda tem projetos em execução nos próximos 2 anos, vão-nos dar a oportunidade de executar muito dinheiro. E o país tem vindo a discutir o infindável, o aparente infindável volume de recursos financeiros que terá à disposição nos próximos anos. Mas se não soubermos para onde vamos, esses recursos financeiros serão muito pouco úteis. E por isso nós temos que ser capazes de coletivamente considerar que a estratégia adequada de desenvolvimento passa por aumento da competitividade da economia portuguesa e pelo aumento do grau de abertura da economia portuguesa. E que não há
soluções protecionistas, quer do país, quer da União Europeia, que tornem o país melhor, mais rico e com mais oportunidades. E, portanto, quando nós olhamos para um quadro em que a pandemia mostrou inexoravelmente que a União Europeia tem que ser mais resiliente e que precisa também de fornecimentos internos, do mercado interno e dos mercados de proximidade para poder reagir de forma mais eficaz a eventos como este da pandemia. Mas não nos podemos esquecer que, coletivamente, o país sempre foi melhor quando se abriu. Que o país sempre foi mais rico quando olhou para fora de si próprio. E que foi sempre possível ter uma sociedade portuguesa com mais oportunidades e com mais relevância no contexto geopolítico e até geoestratégico da Europa, quando se abriu ao mundo. E por isso eu gostaria de deixar esta mensagem, num momento em que o quadro, em que o 22º Governo Constitucional terminará dentro de pouco, depois das eleições de 30 de janeiro de 2021, e que um novo governo, que os portugueses escolherão a 30 de janeiro naturalmente, tomará posse no princípio, ou ainda durante o primeiro trimestre de 2022, é dizer que não podemos perder tempo e quem ganhar. A internacionalização deve estar no centro das prioridades políticas do país. Muito obrigado. Senhor Secretário de Estado, muito obrigada pela sua intervenção e aproveito o facto de ainda estar connosco para lhe colocar uma questão, porque sublinhou várias vezes durante esta mesma intervenção a necessidade de reter empresas portuguesas na área exportadora. Falou também na questão dos incentivos fiscais e financeiros, mas também, e daí a minha questão, pergunto-lhe até que ponto é que a carga fiscal pode diminuir ou não, e até que ponto é que isso poderia ser uma alavanca exatamente para essas empresas, porque sabemos que muitas delas queixam-se da enorme carga fiscal comparativamente com o que existe noutros países, nomeadamente na União Europeia, o que faz com que algumas dessas empresas de outros países tenham mais facilidade em penetrar em mercados externos. Apesar de estarmos no fim deste governo e no fim do ano deixamos de ter orçamento, mas estaremos com duodécimos, a meio do ano teremos novo orçamento. Até que ponto é que esta questão pode ou não ser sublinhada e contemplada pelos próximos governantes? Sim, essa é uma questão que é sempre relevante. A primeira nota é para dizer que nós sabemos que Portugal não tem uma carga fiscal acima da média europeia. A carga fiscal na União Europeia e no conjunto dos 27 é ligeiramente superior em termos médios àquela que temos em Portugal. Mas, evidentemente, não podemos esquecer que a carga fiscal incide sobre rendimentos e, portanto, quando os rendimentos são menores, é normal que a carga fiscal acabe por reduzir uma parte mais substantiva e deixar menos rendimento disponível, quer às famílias, quer às empresas. E aqui estamos a falar de IRC em concreto, não é? E estamos a falar do IRC. O nosso IRC e a abordagem que se faz ao IRC deve ser uma abordagem bastante cautelosa. E eu penso que o próximo governo terá que refletir sobre isso, mas em 3 dimensões distintas. Nós sabemos que há, evidentemente, no quadro internacional, uma enorme, eu diria, competição por atrair investimento estrangeiro. E isso é uma das minhas áreas. E por isso, e evidentemente, as condições de capitalização das empresas também estão fortemente ligadas à capacidade de reter resultados. E é evidente, basta olhar, se nós tivermos que pagar mais impostos, há menos condições de reter resultados antes de impostos e resultados líquidos depois, porque os resultados líquidos serão menores, para o nosso capital próprio e para constituir mais reservas que aumentem a capitalização das empresas. E a capitalização das empresas portuguesas é um elemento central. Nós não retemos mais empresas do setor exportador, também porque as empresas têm menores condições, especialmente as PME, dessas que estou a falar, têm menores condições de acumular capital e de robustecer os seus projetos de internacionalização. Mas para isso, como eu dizia, nós temos 3 questões que temos que olhar. A primeira é saber se o fazemos de forma transversal ou se o fazemos a partir de um regime fiscal de apoio ao investidor mais atrativo. Nessa discussão,
A opção que o Governo tem tido, aliás, já o 21º Governo Constitucional e agora o 22º Governo Constitucional tem tido, é o de fazer um reforço progressivo do regime fiscal de apoio ao investidor. Isso significa que os sistemas de incentivo à investigação e desenvolvimento, que os sistemas de incentivo, neste caso o CIFID, que os sistemas de incentivo ao investimento e, em particular, os sistemas de incentivos à capitalização, ou seja, à não distribuição de resultados e, por isso, à sua incorporação em capitais próprios, tem sido o caminho que temos vindo a trilhar. A contrário, outros defenderão uma redução transversal do IRC. Sabemos que a opção que o Governo tem tomado tem os chamados, ou tem mais, os denominados custos de transação. Sabemos que a outra solução é transversal e que contempla também empresas que não investem, que não contratam e que não retêm resultados. Num momento em que o país tem que continuar a reduzir déficit, e é inexorável, na minha opinião, em 2022, o déficit orçamental tem que reduzir-se em função daquele que tivemos em 2021 e temos que caminhar rapidamente para ficar abaixo dos 3% de déficit no Produto Interno Bruto, porque o nosso superávit orçamental em 2019, em função da pandemia, já lá vai, e por isso essa é uma escolha que temos que fazer. E eu sou fortemente favorável, e tenho sido fortemente favorável nesta primeira dimensão, a que se apoie quem exporta, quem investe, quem internacionaliza. A segunda dimensão é dizer se nós não devemos manter aquilo que o Governo lançou no Orçamento de 2021, que está para 2022, porque a norma foi aprovada em 2020 para 2021 e 2022, mas, evidentemente, se não queremos reforçar os instrumentos de promoção externa por via fiscal. E eu devo dizer que quero e devemos manter os apoios à promoção externa por via fiscal e devemos aumentar aquele que é o apoio às empresas que coletivamente, com as associações empresariais, fazem promoção externa e promovem a marca país. E por isso, por via fiscal, nós temos que continuar a premiar quem quer fazer a internacionalização, quem quer servir a procura externa, para poder atingir aquele objetivo que falei, não é apenas os 50%, mas é gerar mais oportunidades e ter mais fluxos de capital exterior. A terceira dimensão é dizer que nós não nos podemos centrar apenas na dimensão fiscal. Ela é importante, mas nós temos incentivos financeiros para a internacionalização e temos um grande desafio. O país, no próximo quadro comunitário, não terá incentivos financeiros para grandes empresas. E não terá, porque Bruxelas, em particular a discussão com a Comissão, impede apoios ao investimento produtivo, ativos duros, portanto, não em ativos moles, neste caso, marcas, investigação e desenvolvimento, softwares, etc., mas no quadro dos investimentos em máquinas, equipamentos, edifícios, nós temos limitações e vamos ter limitações para apoiar grandes empresas utilizando recursos da União. E temos que perceber, no quadro dos auxílios de Estado, se vamos ser capazes de utilizar recursos públicos portugueses. E se vamos utilizar recursos públicos portugueses, que ao nível atual, ao nível daquilo que estamos a fazer em 2021, implicam ter do Orçamento de Estado 100 a 150 milhões de euros cada ano para fazer, essencialmente, atração de investimentos estrangeiros de novos projetos, é preciso perceber se queremos manter uma linha de apoio à captação de novo investimento direto estrangeiro para novas unidades, para novo emprego qualificado, ou se queremos apostar transversalmente numa redução de IRC. Na minha opinião, nós precisamos de mais capital estrangeiro e precisamos de o atrair. Portanto, estas questões, que serão amplamente discutidas, tenho a certeza, na campanha eleitoral, sim, são questões que nos devem levar a uma escolha pública de como utilizar o IRC, para captar investimento direto estrangeiro e para apoiar quem investe.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Até porque também temos exemplos externos, países da União Europeia, nomeadamente da Irlanda, que certo? teve, exatamente, que por força da carga fiscal, conseguiu ter um investimento interno de multinacionais, nomeadamente, muito substancial. Sr. Secretário de Estado, foi um gosto. Muito obrigada por ter Muito participado obrigado. neste E congresso. um agradecimento em particular à Associação e aos órgãos sociais, que não tive a oportunidade de saudar, mas que não quero deixar agora no fim de saudar, em particular o professor Luís Simões da Silva e o Presidente da Assembleia Geral, o professor Ressano Garcia Lamas, António Ressano Garcia Lamas, que enviaram o convite e que muito atenciosamente se lembraram de mim, e é um gosto estar convosco. E boa jornada. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, bom dia, obrigada. Bom dia. E depois de termos ouvido o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, aqui que nos deixou, Sr. Professor, várias pistas, várias ideias, independentemente da dissolução do Parlamento e de irmos para eleições no fim do mês de janeiro, mas pelo menos vai aqui haver, pelo menos fica essa promessa, não é? Independentemente de quem ganhe, mas o Estado, nós sabemos que funciona em certas matérias quase como um todo, embora haja algumas diferenças relativamente às políticas económicas, mas aqui, como disse o Sr. Secretário de Estado de Internacionalização, há uma visão muito consensual relativamente à internacionalização das empresas portuguesas e também a tal necessidade de refletirmos a nível fiscal para captar investimento e para ajudar as nossas empresas a exportar. E agora nada melhor do que ouvirmos o Presidente da AICEP, não é? Exatamente. E vamos ouvir o Presidente da AICEP, o Dr. Luís Castro Henriques. É com enorme gosto que participo, embora virtualmente, no 13º Congresso da Associação de Construção Metálica e Mista. Primeiro, agradecer aos corpos dirigentes e aos associados da Associação por este convite, por me darem esta oportunidade de partilhar convosco algumas ideias e algumas mensagens. O vosso setor, e de certeza que o sabem bem, é um setor muito relevante para o PIB nacional, representa cerca de 2% do PIB. Mas, para além disso, representa quase 2 mil milhões de euros de exportações, mais de 30 mil postos de trabalho e uma atividade particularmente dinâmica a nível das exportações, que, como sabem, com os dados que temos ao longo deste ano, tem tido um desenvolvimento positivo e de crescimento. E, por isso mesmo, é importante reconhecermos isto para também olharmos para a frente e percebermos que continuaremos a crescer e que temos capacidade para ir mais longe e agarrar novas oportunidades. Notem que nós, na AICEP, acreditamos que para o vosso setor existirão muitas oportunidades na Europa, mas também boas oportunidades de diversificação. E é por isso mesmo, o primeiro apelo que quero fazer é que contem com a AICEP. Nós temos cerca de 50 delegações pelo mundo fora. Temos presença no mundo inteiro, em particular na Europa, na América do Norte, em África, na América do Sul. E essas delegações servem exatamente para identificar novas oportunidades, identificar parceiros para que possam conquistar novos clientes e novos mercados. E nós acreditamos que o vosso setor tem tudo para ser dos mais competitivos e dos mais internacionalizados. Aliás, noto com muito interesse que alguns dos subsetores do setor como um todo já exportam para cerca de 170 mercados. Melhor prova de diversificação, resiliência e competitividade não há. Então, de parabéns. O segundo tema que queria partilhar convosco é que, no atual enquadramento, sobretudo na Europa, que estamos a ter e com as discussões que hoje em dia ocorrem nestes dias, há uma dimensão da sustentabilidade dos nossos produtos, da sustentabilidade do fabrico dos nossos produtos, que será muito importante incorporar. E por isso, deixo esta mensagem, esta nota que considero importante, que é importante que o setor olhe para esta matéria, porque isso será um reforço de competitividade. E porquê é que eu digo isto? Porque o que nós estamos a ver é que em alguns dos mercados, inclusive alguns dos mercados para os quais exportam, esta será uma matéria absolutamente fundamental para poder continuar a exportar para esses mercados. E, portanto, a melhor abordagem é ponderar, analisar e incorporar esta questão de sustentabilidade o mais cedo possível. Para além disso, nesse âmbito, também a AICEP terá um conjunto de formações e um conjunto de informação que poderão utilizar. E por isso apelo a que, se estão interessados e se também tiverem esta mesma visão,
usem os nossos serviços, usem os nossos materiais, porque eles estão aqui exatamente para vos levar mais longe. Em terceiro lugar, queria lançar-vos aqui um desafio. Como sabem, este ano fizemos uma campanha muito grande, inclusive com um setor próximo e irmão ao vosso, o setor dos materiais da construção e o setor casa, que se chamou Made in Portugal Naturally. Esta campanha teve um impacto enorme em termos mediáticos, em termos de contactos, novos contactos com novos compradores, mas manutenção também de contactos com atuais compradores de produtos portugueses destas fileiras. Mas o mais interessante foi que, de facto, conseguiu passar uma mensagem da qualidade, da inovação dos nossos produtos, mesmo em setores tradicionais e mesmo em produtos considerados tradicionais, mas que, graças à inovação tecnológica e a design inovador, conseguem, de facto, criar produtos novos que surpreendem os clientes e, acima de tudo, que exportam muito. Ora bem, esta é uma campanha de cross-selling de elevado impacto e aqui o apelo que vos queria lançar é este. No futuro, cada vez mais vamos querer fazer combinação de campanhas de cross-selling. Porquê é que elas são importantes? Porque são a melhor forma de nos podermos posicionar em alguns mercados externos com escala e dimensão que captura a atenção dos clientes externos. E por isso também vos apelo a que ponderem este exemplo. Este foi um exemplo feito em formato completamente digital, dado o enquadramento de pandemia que vivíamos. Mas, no futuro, estas campanhas de cross-selling, eu espero que, para além do digital, também incorporem muito de presencial nos principais mercados-alvo. E é por isso mesmo que eu vos lanço este desafio para ponderarem uma campanha de cross-selling que possam fazer em consonância e em absoluta conjugação com as nossas fileiras, para que possamos ter ainda mais impacto, consigamos chegar a mais clientes e que estes 1,85 mil milhões de euros de exportações que atingiram em 2019 sejam rapidamente superados e que continuem a crescer em 21, em 22 e em 23. Faço votos de muito sucesso para a fileira como um todo, mas em particular para as exportações, e felicito-vos pelos resultados já obtidos, pela competitividade das empresas do setor e das empresas associadas, e estou certo que com um bom trabalho conjunto, e podem contar com a ICEP também para isso, que iremos mais longe. Muito obrigado e bom congresso. A intervenção do presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, neste Congresso da Construção Metálica e Mista. E agora ouvimos o presidente da CMM sobre o International Steel. Vamos a isso. Muito bem, muito bom dia. Portanto, é um gosto poder fazer a apresentação deste projeto. E as duas intervenções anteriores do Sr. Secretário de Estado e do Sr. Presidente da AICEP deram o mote perfeito para, de facto, agora tentarmos caminhar no sentido da operacionalização de iniciativas que contribuam para o tal objetivo, atingir um volume de exportações de 50% do PIB, que é um desígnio que, como foi dito, é partilhado por todos os portugueses e que tem que ser conseguido. E é para isso que nós estamos aqui, é também para tentar coletivamente chegar a esses resultados. E, portanto, eu iria apresentar um projeto um projeto coletivo, portanto é um projeto direcionado para as associações que fazem este trabalho em prol das empresas que partilham uma determinada segmento, o setor empresarial e que, portanto, desenvolvem ações coletivas para apoiar, precisamente neste caso, a internacionalização. Estamos a falar de um projeto financiado pelo SIAC, Sistema de Apoio a Ações, internacionalização, a que chamamos International Steel. Tem aqui um logo tanto engraçado, mostra aqui, e transmite logo uma preocupação que eu penso que neste momento tem sido transversal a todas as intervenções neste Congresso e que têm que estar presentes em tudo aquilo que fazemos, que é uma preocupação enorme em garantir a sustentabilidade do nosso planeta e contribuirmos positivamente para esta emergência climática. E, portanto, apesar de estarmos aqui a tentar promover
a performance económica das nossas empresas, temos que o fazer com ganhos nessa temática e penso que ao longo deste Congresso têm vindo a ser demonstradas iniciativas muito concretas e muito determinantes para atingirmos esses objetivos. E portanto eu vou fazer uma breve apresentação do projeto, e que servirá certamente durante os próximos 2 anos para mobilizar todo o setor para ajudar a tentar atingir novos mercados, como foi indicado. Portanto, isto é um projeto coletivo e começa aqui logo um aspecto interessante, quer dizer, qualquer setor industrial tem que estar preparado para a capacidade de adaptação rápida. Este projeto foi aprovado, foi construído numa situação em que ninguém previa que surgisse uma pandemia. É um projeto de internacionalização e, portanto, estava completamente assente em contactos diretos nos mercados internacionais selecionados, ações que pressupunham viagens, iniciativas cá e lá fora principalmente, e de repente o projeto é aprovado, não tinha ainda iniciado, nós somos confrontados com um lockdown e com uma pandemia da qual ainda hoje sofremos as consequências e que não sabemos ainda bem como é que irá evoluir, e tivemos que, antes de começar, reformular o projeto e passar e tentar dar resposta a este desígnio, a conseguir promover a internacionalização, as exportações das empresas portuguesas online, com grande ênfase em iniciativas online. E, portanto, este é um desafio que as empresas portuguesas estão muito habituadas a ter que reajustar as suas agulhas muito rapidamente, mas com inteligência e com planeamento, e não com aquilo que se muitas vezes se defende, que é o desenrascanço, mas o desenrascanço mal pensado muitas vezes conduz a maus resultados. E, portanto, o projeto manteve todos os seus objetivos, mas reformulou a forma de os implementar de modo a conseguir tentar atingir os mesmos resultados. E, portanto, o que estamos aqui a falar, como podem ver neste slide, é precisamente capacitar as pequenas e médias empresas do setor da construção metálica, que, como já vimos, é um subsetor da metalurgia e metalomecânica, como o Sr. Secretário de Estado indicou, é o maior exportador nacional e que tem um peso, este subsetor tem ele próprio um peso muito significativo nas exportações, acima de 3% das exportações nacionais, e ajudar estas empresas nesta tarefa contínua. Como? Aqui com cinco linhas de ação que identificamos para tentar atingir esse objetivo. Primeiro, identificar oportunidades e as dificuldades, os constrangimentos de acesso a esses mercados. Depois, desenvolver processos de internacionalização, mas que sejam sustentáveis, que não conduzam ao tal resultado de termos uma empresa que num ano exporta muito e que depois está há 2 ou 3 anos sem exportar. Temos que tentar, como muito bem disse o Sr. Secretário de Estado, ter uma base contínua de empresas que continuamente estão presentes em mercados internacionais e que alargam a sua base de exportação ao nível da diversidade dos países para os quais trabalham. Depois, terceira linha de ação, assegurar a promoção e a comunicação, ou seja, conseguir comunicar o que nós podemos, com valor acrescentado, com inovação, oferecer nesses mercados de forma a que, portanto, tenham sucesso e muito numa lógica do que são as prioridades hoje em dia, a visão que existe do desenvolvimento digital de toda a sociedade e do setor em particular. E, portanto, como conseguir isto com custo-benefício e com eficiência de utilização de recursos? Através de campanhas coletivas. Portanto, juntar a fileira das empresas e levá-las em conjunto a certames que permitam precisamente comunicar esta capacidade que temos instalada. E, portanto, e finalmente, fazer workshops internacionais, ou seja, andar a captar interesse e potencial
para precisamente as nossas empresas depois irem atrás e tentarem concretizar os seus negócios. E, portanto, aqui, sendo uma ação coletiva desenvolvida por uma associação e não por uma empresa em particular, houve aqui a necessidade de fazer uma opção à partida de quais eram os mercados que íamos explorar. Nós temos uma realidade, quer dizer, este setor, como tem sido repetido ao longo deste congresso, e tem tido muito sucesso na sua internacionalização e já está presente de forma significativa em muitos mercados. E, portanto, aqui o que se pretendia, na tal lógica de alargar os 80 para mais países, era identificar novos mercados que pudessem abrir para exportações portuguesas. E não é certamente por acaso que o Sr. Secretário de Estado falou no mercado da América do Norte, e um dos países-alvo que foi escolhido neste projeto foi precisamente o Canadá. Portanto, completamente alinhados com as políticas, com a visão coletiva, as políticas públicas, de tentar trabalhar em conjunto para abrir mercados que possam ter uma continuidade e que possam permitir uma implantação progressiva, consolidada das empresas portuguesas. Portanto, o Canadá foi uma das opções, a Rússia foi outro dos mercados selecionados e, finalmente, o Médio Oriente também o terceiro mercado que foi aqui selecionado. Estamos a falar em mercados em que a presença portuguesa, o Médio Oriente aqui já tem alguma presença de exportações portuguesas, mas no Canadá e na Rússia eram de facto mercados praticamente virgens para a atuação comercial destes dois setores. E, portanto, é este o desafio a que temos que dar resposta. E, portanto, então, como fazer isto? Vamos aqui mostrar como a organização em 4 principais atividades. Como já disse, primeiro, ações de prospecção, de conhecimento desses novos mercados para ajudar as empresas. Como? Através da organização deste evento, esta sessão que estamos aqui a fazer, já é, Portugal Steel Summit, é uma mostra do setor para o mercado internacional. Fomentar os encontros virtuais, fruto das circunstâncias, entre os vários interlocutores, Portugal, as empresas portuguesas e todos os interessados estrangeiros, e ontem tivemos um exemplo com uma sessão dedicada ao fomento, aí sim, do mercado consolidado para o setor da construção metálica, que foi o mercado francês. Mas aqui o objetivo é focalizar naqueles 3 mercados para tentar abrir portas para as empresas, focando em aspectos como fazer negócios, desmistificar um pouco como é que podemos trabalhar e facilitar que as empresas consigam vencer as barreiras mais burocráticas e os aspectos que conhecem menos e que muitas vezes podem inviabilizar muitos negócios. Fóruns de negócios para criar mais uma vez este B2B, este contacto próximo entre os representantes dos mercados-alvo e as empresas portuguesas. A segunda atividade é a capacitação do setor sobre os mercados-alvo. Portanto, preparar as empresas para poderem estar preparadas para saber como tentar penetrar nesses mercados. Pronto, dando formação através de workshops, criar orientações, que chamamos um manual de boas práticas, para a resposta a concursos internacionais e também tentar antecipar, identificar oportunidades e antecipar tendências que possam permitir que as empresas façam o seu planeamento para tentar atingir esses mercados. Terceira atividade, promovê-lo, mostrando quais são os produtos e as ofertas que podemos fazer. Portanto, divulgar o setor de forma coletiva, muito com um forte ênfase no online, criar e disponibilizar meios digitais que permitam a disseminação fácil daquilo que é a oferta do setor e tentar evidenciar o que é que são
as ofertas com maior valor acrescentado. Portanto, que é naturalmente um desígnio que temos, é que cada vez mais haja como também foi dito ontem numa apresentação, que nós não sejamos made in Portugal, mas invented in Portugal, como foi dito ontem pelo engenheiro José Teixeira. E, portanto, aqui um conjunto de tarefas para conseguir concretizar estes objetivos. E, finalmente, comunicar tudo isto de uma forma eficiente, sabendo que, de facto, o setor da construção metálica é um setor que está maioritariamente localizado na região norte e região centro, que representam 85% da capacidade instalada no país, e portanto, conseguir levar todo este conjunto de empresas a terem presença forte e promoção internacional dos seus produtos e serviços. Portanto, aqui atividades de desenvolvimento, website, não vou estar aqui com esse detalhe. Portanto, aqui um pouco o timeline daquilo que são as iniciativas que temos previstas para um ano. Portanto, aqui começa hoje com este evento, mas depois vai ter continuidade ao longo de todo um ano, até termos, neste caso, prevista uma missão ao Qatar no final de 2022, que esperamos que possa ser presencial. Eu terminava, naturalmente que estamos disponíveis para ser contatados por quem estiver interessado e aprofundar um pouco mais o que é este projeto, e também gostava de dizer que a próxima apresentação vai acrescentar muitos dados aqui interessantes para continuarmos a discutir como é que as empresas podem, de facto, atingir este objetivo da internacionalização. Dados referem-se ao desempenho de todo este setor, alguns dados que não são conhecidos e que acabam por dar pistas para o que poderá vir aí. Exatamente, falamos então do professor José Gomes, CEO da Fundação Mestre Casais, professor catedrático, atualmente é deputado, mas foi membro do Executivo Português entre 2015 e 2020. Professor José Gomes Mendes, vamos ouvir. Muito obrigado. Quero agradecer à organização do Congresso da CMM ter-me dado a oportunidade e ter-me feito o convite para apresentar aqui um retrato do setor da construção metálica portuguesa. Esta minha apresentação terá 4 partes. Primeiro, algumas considerações sobre aquilo que é a importância do aço no mundo. Depois, a caracterização concreta do setor da construção metálica portuguesa, a seguir alguma presença da construção metálica portuguesa no mundo e, por fim, uma parte que eu reputo muito importante, que são alguns dos desafios da sustentabilidade que se aplicam ao setor do aço. Falar do aço hoje é dizer que o aço está presente em praticamente todos os aspectos da nossa vida, desde a ponteira de aço que está num sapato de trabalho, até ao aço que está no nosso frigorífico, que está nos automóveis, que está nos petroleiros, que está nos navios, enfim, está presente em tudo aquilo que são, digamos, as áreas da economia e da sociedade e, portanto, é com certeza um importante setor. Desde 1950, no pós-guerra, que o aço começou a ser produzido, a ser utilizado em grande escala, e aquilo que verificamos quando olhamos para este gráfico é que a produção mundial de aço vai subindo até mais ou menos ao final do século passado e que depois fica mais ou menos, enfim, estável, a altura a partir da qual começa de novo a produção a subir exponencialmente. No ano de 2019 foram produzidas 1880 megatoneladas de aço e as perspectivas são que essa produção continua a crescer devido àquilo que é a procura, àquilo que é a necessidade, e estima-se que por volta de 2050 poderemos ter a necessidade de produzir cerca de 3 mil milhões de toneladas de aço, 3 gigatoneladas. O aço é produzido naturalmente nas diferentes geografias do mundo, mas se olharmos para este mapa, aquilo que verificamos é que quase metade ou cerca de metade da produção mundial de aço é produzido ou acontece na China, depois a Oceania e a Austrália com, enfim, uma componente também, ou uma parcela também bastante importante, e depois já a um outro patamar aquilo que é produzido nos Estados Unidos e no Canadá, portanto no continente norte-americano e também na Europa. Mas de facto a lição que se tira daqui quando se observa este mapa é que a grande parte da produção, metade da produção acontece na
China. Se olharmos agora para aquilo que é o consumo do aço em produtos acabados, verificamos que metade desse consumo, grosso modo, é em edifícios e infraestruturas, portanto, na construção. Metade de todo o aço produzido no mundo. O restante, enfim, podemos identificar mais ou menos 3 parcelas, que é a parcela dos produtos metálicos, a parcela dos equipamentos mecânicos e a parcela do automóvel, portanto, da indústria automóvel, que também utiliza bastante aço. O tema da reciclagem é um tema crítico em todos os setores, as áreas que compõem o setor da construção, naturalmente também na construção metálica, também no aço, e é preciso dizer que hoje em cada novo produto de aço está contido em média cerca de 30% de aço reciclado, aquilo que nós designamos por sucata. Bom, utilizar esta percentagem, que se espera que vá crescer ainda, de aço reciclado, portanto de sucata, significa que eu estou a poupar em cada tonelada de aço produzido cerca de 1,5 toneladas de emissões de CO2. Estou também a poupar a exploração naturalmente do minério de ferro, também do carvão e naturalmente toda a energia e a água que são necessárias para produzir o aço. Portanto, hoje e crescentemente assistimos a uma incorporação de aço reciclado, o que significa que aquilo que é o minério de ferro tem menos necessidade de ser explorado. Se olharmos agora para o setor da construção metálica portuguesa, e para isso vamos agregar um conjunto de códigos de atividades económicas que compõem naturalmente a fabricação das estruturas de construções metálicas, mas também a siderurgia, a fabricação de tubos, a perfilagem, etc. Portanto, toda a cadeia de valor agregada, verificamos que se colocarmos num gráfico do ano de 2015 até a 2020, aquilo que é produção, as vendas, melhor dizendo, o volume de vendas do setor, portanto, daquele conjunto de códigos de atividades económicas, aquilo que verificamos é que tem vindo sempre a subir, a aumentar, até ao ano de 2019. Vamos considerar aqui, como é natural, que o ano de 2020, devido à pandemia da Covid, foi um ano atípico e, portanto, temos um crescimento sustentado daquilo que é o volume de vendas na área da construção metálica em Portugal e que, naturalmente, corresponde também a um crescimento sustentado, quer daquilo que são as vendas para o mercado nacional, quer aquilo que são as vendas para as exportações. Se olharmos agora aos números, verificamos que já estão neste momento, enfim, empregados mais de 30 mil pessoas no setor, portanto em toda a cadeia de valor. Verificamos que o volume de vendas é de cerca de 4,3 bilhões de euros, portanto 4.300 milhões de euros, e o que corresponde mais ou menos a 2,2% do PIB nacional, e verificamos também que 1,8 mil milhões de euros de produção no setor da construção metálica correspondem a exportações e valem mais ou menos 3% das exportações portuguesas. Se eu me concentrar apenas naquilo que é o CAI 25.110, que é o CAI da construção propriamente dita, da fabricação de estruturas de construção metálicas, e se olhar para aquilo que é a variação do volume de vendas ao longo dos anos também, aqui temos uma série cronológica mais alargada, verificamos que na altura dos anos da crise de 2010, que de facto houve um decréscimo daquilo que era o valor da produção, mas que temos também aqui, tal como acontecia em toda a fileira, um crescimento e um crescimento muito sustentável, quer do volume de negócios, quer também das vendas para exportação. Em termos das áreas do país, portanto das geografias onde se desenvolve a atividade da construção metálica em portuguesa, é muito claro este gráfico, essencialmente nas regiões norte e na região centro. Algo, cerca de 12% também na área metropolitana de Lisboa, mas digamos que esta é uma indústria que está localizada essencialmente, como se pode ver no gráfico, nas zonas norte e na zona centro. Se olharmos para a evolução do emprego no setor e no setor, portanto, da construção metálica, de estruturas metálicas, aquilo que verificamos é que, naturalmente, após 2010 houve um decréscimo, naquele período, como se sabe, foi um período de grande arrefecimento da economia em Portugal, mas depois, a partir de 2015 mais ou menos, assistiu-se a uma aceleração muito, muito interessante, ao ponto de, em 2020, termos um aumento muito pronunciado daquilo que é o emprego e o que vale cerca de 28
quase 29 mil pessoas ao serviço. Se olharmos para a distribuição da faturação, portanto do volume de negócios, por tipologias de dimensão da empresa, verificamos que há uma distribuição que, do meu ponto de vista, é muito interessante entre micro, pequenas e médias empresas, com uma componente um pouco mais pequena de grandes empresas. Evidentemente que isto aqui refere-se ao volume de negócios, não se refere ao número de empresas, porque, como sabemos, quanto ao número de empresas, há uma maior prevalência de pequenas e médias empresas. Bom, este gráfico mostra-nos, é um gráfico sobre o Reino Unido e mostra-nos aquilo que é, digamos, a distribuição entre estruturas de edifícios em aço ou estruturas de edifício em betão e também em alvenaria, em madeira, etc. E aquilo que verificamos é que, a partir de certa altura, por volta dos anos 80, 90 do século passado, que de facto no Reino Unido as estruturas em aço passaram a dominar com um grande decréscimo das estruturas betonadas in situ. Não é? Se eu agora olhar para Portugal, os dados que temos disponíveis, o que eu verifico é que no gráfico de barras tenho a faturação de todo o setor da construção em Portugal, que também, como já foi dito atrás, naqueles anos mais próximos da crise de 2010, caiu bastante, mas que depois entrou numa retoma. E o gráfico verde, quer a linha, quer o gráfico de barras, mostra o peso da construção metálica no volume de negócios total da construção. E aquilo que verificamos é que o aço tem vindo a ganhar preponderância, a ganhar parcela, se quiserem, portanto cota nesse mercado, e hoje vale mais ou menos 22% daquilo que é o volume de negócios completo da área da construção. Bom, alguns exemplos da construção metálica portuguesa no mundo. Vemos aqui o aeroporto de Geneve, que tem uma estrutura metálica impressionante e é construída, portanto, uma obra levada a cabo pela Martifer, portanto, indústria portuguesa. Vemos aqui o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, uma obra extraordinária, muito emblemática, aliás, um projeto de autoria do arquiteto Santiago Calatrava, e que também é uma obra construída pela Martifer. Vemos aqui a fachada de um edifício na Argélia, um edifício grande e que também é um edifício, enfim, cujo empreiteiro foi Teixeira Duarte e que tem também uma construção metálica também da construção da indústria portuguesa. Verificamos também aqui um outro exemplo, que é um hipódromo em Paris, o Paris-Longchamp, que tem também uma estrutura bastante impressionante e que tem também indústria nacional incluída. Também a construção de um cais offshore para abastecimento de gás e de petróleo, também com incorporação de indústria nacional. E por fim, o estádio, a Arena de Grêmio, em Porto Alegre, no Brasil, que é um estádio que tem uma cobertura metálica também ela própria bastante impressionante e também uma obra da Martifer. Bom, este é o quadro, a caracterização daquilo que é o setor da construção metálica em Portugal. Como vemos, uma importância, relevante, quer em termos da percentagem do PIB português que representa, quer em termos da sua cota-parte nas exportações portuguesas. Vemos que, como digo, é uma indústria, ou como disse, é uma indústria que se localiza muito no centro e no norte. Verificamos também que emprega cerca de 30 mil pessoas. Agora, todo este setor, em Portugal e no mundo, o setor da construção metálica, e concretamente o setor do aço, está naturalmente também sujeito àquilo que são as tensões hoje associadas à sustentabilidade. E o ano 2015 foi um ano crítico para a matéria da sustentabilidade, desde logo porque nesse ano foi aprovada a Estratégia das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que definiu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que representam, de certa forma, aquilo que é a evolução, o desenvolvimento da sociedade, objetivos estes que, para os quais todas as áreas da atividade social e económica do planeta devem ser tributários. Também em 2015 foi aprovado o Acordo de Paris para as alterações climáticas, na COP21, justamente em Paris, acordo esse que nos diz que se queremos limitar a temperatura global do planeta até ao final do século a 1,5 graus relativamente àquilo que eram os níveis anteriores à época industrial, então vamos ter que atingir a neutralidade carbónica em 2050 e para isso a Europa estabeleceu já o objetivo de reduzir
as emissões de gases de efeito de estufa em 55% relativamente aos níveis de 1990, isto já em 2030. É um objetivo muito, muito, muito exigente, para a qual, enfim, ou para o qual todas as áreas terão que contribuir, sobretudo aquelas que representam maiores parcelas de emissões de gases de efeito de estufa. E o setor da construção é um deles, representa 38% das emissões de gases de efeito de estufa. Dentro desse setor há outros subsetores de elevadíssima intensidade energética, o que significa que também são de elevada intensidade carbónica, que é o caso do setor do cimento e do setor do aço, que valem cada um deles 8% das emissões antropogénicas globais. Bom, as estimativas dizem que a procura por aço quase pode duplicar até 2050 e, portanto, estamos aqui perante aquilo que é quase a quadratura do círculo. Isto é, temos que ser capazes, por um lado, de responder à procura de aço que vai aumentar bastante até 2050 e, em simultâneo, temos de ser capazes de desacoplar essa procura daquilo que são as emissões de gases de efeito de estufa, isto é, reduzir substancialmente as emissões de gases de efeito de estufa. Bom, eu direi que este desafio da sustentabilidade se pode dividir em dois desafios mais, enfim, parcelares, se quisermos. O primeiro, o da economia circular, o que significa que temos que procurar manter por mais tempo na economia aquilo que são os materiais que requerem muitos recursos naturais e que têm elevada intensidade energética e carbónica. Como é que isso se faz? Bom, a diretiva dos resíduos, a diretiva europeia dos resíduos, enfim, cataloga, se quisermos, as opções, diferentes opções, daquela que é mais favorável, mais interessante, à que é menos favorável, começando naturalmente pela redução da quantidade de resíduos produzida e, portanto, da quantidade de material utilizada, passando pela reutilização repetidas vezes desses materiais, pela respectiva reciclagem, pela recuperação, por exemplo, de fluxo de energia e, por fim, como opção menos interessante, aquela que deve ser terminal, que é o aterro, portanto, a deposição em aterro do resíduo. Esta Diretiva Europeia dos Resíduos, aliás, como grande parte daquilo que são os normativos legislativos que vão acontecer na Europa e também um pouco pelo resto do mundo, procuram olhar para estes materiais numa lógica, numa abordagem de ciclo de vida. Portanto, não apenas aquilo que representam em termos de carbono quando são produzidos, mas aquilo que representam ao longo de toda a sua vida. E para isso há um instrumento importante, que são as declarações ambientais de produto. Eu vou apresentar aqui duas seguidas, muito rapidamente, apenas para explicar o que é que se tem evoluído na produção do aço. Esta primeira declaração ambiental de produto mostra-me um produto aço que, em média, incorpora, ou melhor, produz 26% em alto forno e 74% do aço em forno de arco elétrico, portanto já com a incorporação da sucata, portanto da reciclagem de aço, e aquilo que verificamos nesta ficha de produto, nesta declaração ambiental, é que por cada tonelada de aço produzido nós estamos a emitir 1,13 toneladas de CO2 equivalente. Se olharmos, por exemplo, a esta outra declaração ambiental de produto, é também referente a aço, mas é um tipo particular de aço, um produto particular que tem 100% reciclado, portanto 100% em fornos de arco elétrico. E aquilo que verificamos é que emite apenas 0,33 toneladas, portanto 333 quilos de CO2 equivalente por cada tonelada produzida e, portanto, de aço produzido e, portanto, como verificamos, quando comparamos um com o outro, de facto, este é muito mais ambientalmente amigo, se quisermos. Bom, o segundo desafio é o que tem a ver com a descarbonização da própria produção do aço. Nós temos, enfim, aqui um setor do aço que também ele próprio já definiu como objetivo atingir a neutralidade carbónica em 2050 e que para isso também definiu o objetivo de reduzir em 2030 30% das emissões de gases de efeito de estufa face aos níveis de 2018. Portanto, estamos aqui a falar de 18 a 30, isto é, em 12 anos, reduzir 30% das emissões. É um objetivo muito, muito ambicioso. É preciso, enfim, reter que hoje, entre os processos de alto forno menos sustentáveis que emitem 2 a 2,5 toneladas de CO2 por tonelada de aço produzido e
os processos bastante mais eficientes, com nova tecnologia, que emitem apenas os tais 0,3 toneladas de CO2 por tonelada de aço. Entre os dois, se fizermos a média para 2018 da produção de aço de todo o mundo, a média diz-nos que ainda assim estamos a emitir 1,85 toneladas de CO2 por cada tonelada de aço produzido. São muitas emissões ainda. E temos aqui dois caminhos. O primeiro caminho é o de melhorar a eficiência daquilo que é a tecnologia instalada, e tipicamente a eficiência da produção em alto forno, e um outro caminho é um caminho de fazer um shift tecnológico, uma transição tecnológica que me permita avançar para a descarbonização completa ou quase completa da produção de aço. Para este efeito, há uma tecnologia que está a ganhar terreno agora, que se chama DRI, Direct Reduction Iron, que, enfim, faz a redução direta do ferro utilizando e substituindo, enfim, a tecnologia de alto forno e utilizando aqui o hidrogênio verde, ou fontes de energia mais verdes, para produzir essa redução e, portanto, para a partir do minério de ferro ou a partir do ferro produzir o aço. Nós, enfim, eu trouxe este landscape, se quiserem, portanto, este quadro, esta paisagem das possibilidades, das opções que temos hoje. É um quadro da McKinsey, uma análise da McKinsey que me parece muito interessante e que basicamente nas três primeiras colunas, portanto à esquerda, nos diz quais são as opções para a redução de CO2, portanto melhoria da eficiência dos altos fornos, utilizar biomassa como redutores ou então utilizar já tecnologias de captura e de utilização de carbono, e depois nas colunas à direita as possibilidades novas de nova tecnologia, portanto uma transição tecnológica que podem porventura levar-me à descarbonização completa. Do que é que estamos a falar? Estamos a falar de utilizar a tal DRI, portanto a tal redução direta do ferro, mas utilizando fornos de arco elétrico e utilizando hidrogênio. O hidrogênio tem um papel absolutamente crítico. Esta tecnologia começa já a ficar disponível, mas está ainda a um custo muito elevado. E há duas variáveis que determinarão a competitividade desta tecnologia. A primeira é o custo do carbono. Quanto é que eu pago por emitir? E, portanto, isto tem a ver com o mercado europeu de licenças de emissão de carbono, europeu ou outro, enfim, o europeu é o que nós conhecemos. E, portanto, à medida que o carbono vai aumentando de preço, enfim, é mais vantajoso fazer a transição tecnológica de forma a emitirmos menos carbono. Por outro lado, o preço do hidrogênio. O preço do hidrogênio está a descer, nós podemos ver neste gráfico que é trazido pela Hydrogen Council e vemos que são valores para a Alemanha que por volta de 2020 já é possível produzir hidrogênio cinzento abaixo de 2 euros por quilo e cujo preço vai aumentar porque é cinzento e emite CO2, mas é possível produzir já hidrogênio verde a 4 euros por quilogramas, ou se quiserem a 4.000 euros por cada tonelada de hidrogênio, valor esse que está a descer, e as melhores estimativas dizem que mais ou menos em 10 anos, portanto por 2030, o hidrogênio verde já será mais barato que o hidrogênio cinzento. E portanto com esta evolução do preço do hidrogênio podemos avançar para aquilo que, e este é o meu último slide, é o desafio se quiserem, para aquilo que é o mapa da competitividade da nova tecnologia de produção altamente descarbonizada de aço face a duas variáveis críticas. Por um lado, no eixo horizontal, o preço do hidrogênio, que está a descer, se olharem para ele, enfim, 2,2 euros por tonelada, 1,78 por aí fora, e por outro lado, o preço do CO2, portanto, nos mercados de carbono, que eu tenho que pagar se emitir e que também ele próprio se espera que vá aumentando. E, portanto, esta linha que separa a parte azul da parte cinzenta do gráfico é a linha que resulta da combinação de um preço do hidrogênio e de um preço do carbono, que determinará se a nova tecnologia é já descarbonizada, é competitiva ou não é competitiva, é custo eficiente ou não é custo eficiente. Reparem, para valores da ordem dos 2 euros que se acontecerão nos próximos anos, 2 euros por quilo de hidrogênio, eu se tiver o custo do carbono na zona dos 70, 80 euros por tonelada, portanto o custo de emitir, já é competitiva a nova tecnologia. Bom, o custo do hidrogênio, que aqui há 5 ou 6 anos andava por 6, 7, 8
euros por tonelada desculpem, o custo do CO2 andava por 6, 7, 8 euros por tonelada emitida, hoje já anda na zona dos 50 a 60 e espera-se que nos próximos anos o valor da emissão de CO2, o valor de tonelada de CO2 que eu tenho que pagar para emitir, pode chegar à zona dos 80, 90, 100 euros. Bom, quando chegarmos a esse nível, praticamente qualquer custo de hidrogênio tornará competitiva a nova tecnologia. E, portanto, estas são as duas variáveis que, em termos daquilo que temos em cima da mesa como opção para a produção de aço descarbonizado, são as duas variáveis que é preciso observar e hoje, enfim, eu sei que ainda a título experimental, ainda há pouco vimos uma notícia de uma siderúrgica na Suécia, já se consegue realmente produzir aço com valores de emissões de CO2 abaixo das 300 kg por tonelada e seguramente por tonelada de aço produzido e seguramente atingiremos valores ainda mais baixos. Este é o quadro com que eu vos deixo, é um quadro de esperança, ou seja, a tecnologia pode vir a descarbonizar a produção de um dos materiais mais utilizados e cuja procura vai continuar a crescer, que é justamente o aço. Muito obrigado pela vossa atenção. É a apresentação do professor José Gomes Mendes e agora vamos olhar para o mercado russo com Alexander Bibino e Egor Suniav. Hello, good morning, and welcome to this Congress. Thank you, Christina, or should I say obrigado now? E bom dia! Can I say in Russian? So, ladies and gentlemen, Moscow is on the line. And first of all, on behalf of Eurasian Business Alliance and personally the business ambassador to Portugal and Spain, Mr. Eduard Gulan, I would like to welcome the participants of the Congress. And we are sincerely grateful to the CMM Association for organizing today's conference. It's a great honor, and more importantly, it's a great pleasure to cooperate with professionals of this level. So just a few words from my side about the alliance I represent today. Of course, a more detailed presentation you can find on the virtual booth, so I won't take up your time. The mission of our platform is basically to find and create projects, joint projects for businesses in various industries in Europe and Eurasia. It means that we are open to Portuguese companies and associations that are interested in working in Russia, Kazakhstan, Uzbekistan as well. As a multi-sector project office, we, of course, cannot overestimate the role of steel construction in these regions. At the moment, we are actively working in various fields, such as agricultural logistics, construction of factories for the production of food. We are interested in creation of modern medical centers with attraction of international funding. And as you can imagine, it's a huge potential for the application of steel construction technologies. Given the geography of Russia, there is no use to say that in the extreme conditions, climatic conditions of the far north or the far east, steel and composite structures may be the only acceptable solution. I'm glad to say that I had a chance to get acquainted with the steel construction projects of Portuguese companies in Africa, in Latin America, as Middle East, like museums, stadiums, airports, and so on. And these buildings, frankly saying, evoke nothing but admiration. On the other hand, I very much hope that the Russian experience will be of interest to the Congress participants today. We clearly understand the importance of international scientific and technical cooperation. In this regard, I would like to give the floor to my colleague, one of the best experts in this field in Russia, Alexander Bibin. Alexander, you have the floor. Alexander, пожалуйста, прошу вас, включайтесь.
Okay. Hello, gentlemen. Thank you, Igor, for inviting me to this conference. I'm Alexander Bibin. I'm the head of steel structure design in Evraz, in the steel market development department. And I'm in charge of technical sales support. This is my key role, and I'm a head of our in-house engineering team here in Evraz. So in addition to that, I'm involved in new product development in the direction of steel construction market. So today I'm going to show you a brief overview of some of our activities. Okay, let me start from this, let me say, business slide. It depicts the major centers of production of Evraz. Here you can see that our domestic facilities divided into 4 divisions that are the Ural division, Siberia Coal division, and Vanadium division. The Ural division operates our biggest asset, the NTMK plant and the KGOK mining and processing facility. The Siberia division is the CMK plant, which produce mostly the long products and rails. Here the coal division with plenty of coal mines, and apart from that, we operate the Evraz North America business, where the Pueblo and Regina are the main production facilities that produce rails and pipes. Here you can see our financial and operational results of 2020. So let's go back into Russia, the Russian market, and here you can see that we are the number 1 among rails, beams, and structural section producers. But despite the high market share, we are always try to find the new applications, new niches for our premium product, which is the beam. As you can see in the product line, we have no any sheet metal, coils, or plates. With this, because we are focused on primarily on long products, and I would point out that developing the beam market is very interesting for Evraz because let me say it's our major product in the Russian market after rails, and despite the high market share, there are some reasons for action to develop this product. Okay, let's go further. So here you can see a simplified scheme of our sales instruments, let me say, and most interesting market segments to go with the beam. Saying this, I mean the construction markets that are not industrial, where steel beams are dominated, let me say, construction material or construction component. That's why the oil and gas industry and energy industry are not presented at this slide. So the basic instrument is our direct sales team. Me and my engineering team provide technical support for them. Just to increase sales of for smaller clients, we started the digital sales platform, which calls Evraz Market. Here you can buy what you need via your mobile phone, for example. And the third stream among the others is the Evraz downstream businesses. One of them operates directly at construction market and provide the let me say holistic solutions for customer needs, so the company can design, produce, and
even erect the buildings. So here is the slide about our steel processing facilities. We've got 2 special steel service centers, one of them at the Moscow region and one in the Ural region. And also we have lots of local services. This service infrastructure and complex approach let us improve our development strategy. And today we are moving from direct sales of products to the solutions delivery. You can see the examples of that way. For instance, you can see the solution for some small spans bridges for the distant regions of our country. This item consists of all bolted weathering steel. These beams are hot rolled, and this construction is extremely affordable due to its low maintenance cost. And beyond that, these bridges is environmentally friendly because it's made out of recyclable materials. You can see the timber and steel in there. So one of the most undeserved by steel industry market is the residential market in Russian Federation. So here you can see a quick market overview. The key facts is the residential segment in Russia is the key driver for the whole construction market, and at this time it is rapidly growing. But from the other hand, non-residential market is still stable and driven by on the industrial and warehouse buildings. But the share of steel-framed solutions and prefabricated solutions, it is still extremely low. It's below the 1% of all buildings. So the key trends is the most significant trend is the speed of construction, because banks hold 100% of funds until construction is done. So the next one is the industry consolidation, because of top 5 of our developers in this sector share about 15% or 16% of all the construction market. So here we got the strong request to decrease the labor force on construction site, and below the slide you can see the top of developers that announced their own investment in modular construction. So a few years ago, Evraz started an attempt to increase beam consumption in residential construction and non-residential construction as well. By that, we decided to split our activities to the pair of engineering streams. Both of them was about to increase the prefabrication phase of construction. Thus, we tried to develop a product which could bring the opportunity to build faster. So the first idea was about a modular construction. It's quite obvious, I think. And we tried to develop a structural system which could provide an extremely fast construction method. So when we found the way in volumetric modular with our partners company now of Prefab. By the other hand, we understood that this kind of technology may not find the proper feedback from the key market players,
due to their conservative position. Then we thought about how to develop a structural system made out of steel and common construction components, and this way was created a concept of prefabricated steel frame with precast flooring and two-dimensional modular walls. So here a few facts about our modular system. The result of our collaborative work was a structural system which consists of pre-assembled framework of hot-rolled beams, in addition with a standardized system of floor, ceiling, and wall panels fabricated by partner company. The choice of stiff hot-rolled frame make it possible to reach a multi-story concept up to 9 floors without concrete core. And the general idea of using the hot-rolled beams was about to increase vibrational and acoustic properties of floors, as well as our aim to reach a multi-story concept in modular as well. The floor and ceiling panels are lightweight, and the external walls could be finished in any way and have an efficient insulating function. Both of the light gauge steel and timber options for subframing are available. To conclude, Alexander, please. The goal of alternative way, let me say, was to achieve a flexible architectural layouts using steel and other conventional and affordable precast and prefab components, such concrete slabs and component of wall systems. The result was an architectural concept of typical building, which has commercial areas on the ground floor and flexible layouts in the living floors. To conclude, Alexander, please, can you hear me? Okay. To conclude, please. Okay. So it seems I'm out of my time. Yes. Okay. This is my last slide. So thank you for attention. If you have any questions, let's discuss in the chat room later on. So thank you again, and I will. Thank you. I'm gonna show the microphone to the Igor, I think. Thank you very much, Alexander Bibino. E agora, Svaniev, spasiba. I think that's it. Thank you very much. Спасибо. Spasiba for you. Have a nice day. Thank you very much. E agora olhamos para o mercado canadiano com o Alex Martiniak, da Câmara de Comércio da União Europeia no Canadá. Good morning and welcome. Yes. Good morning. And thank you very much for inviting me to CMM conference. It's a pleasure to be able to present the European Union Chamber of Commerce to Portuguese companies, exhibitors, and to all participants of the conference, as well as talk about some opportunities in the construction, steel construction and composite construction sector in Canada. I would like to share my screen and present the presentation. Just one moment, please. Mm-hmm. Vamos ver a apresentação de Alex Martiniak, da Câmara de Comércio da União Europeia no Canadá, que nos vai falar sobre o mercado canadiano. Estamos nesta sessão digital do Congresso de Construção Metálica e Mista e estamos em direto, obviamente, por isso mesmo, por vezes, acontecem estes impasses de espera. Alex, please. Can I ask you Thank you to so put in much. full screen? Let me just put the full screen. Here you go. Okay. Thank you.
just actually, before I do that, I think I need to start the presentation from the first slide. And then I go to the full screen. There you go. Now I'm And ready. you have about 8 minutes yes, I'm the for your executive presentation. director. Yes, Thank wonderful. I'll be quick. I'll be quick. Okay. We need to recuperate the time. Yes. So yes, it's a pleasure to present the European Union Chamber of Commerce in Canada, and I am the executive director of the chamber. Our mission is to foster trade and investments between Canada and European Union, and with a specific focus on Western Canada. Western Canada consists of 4 provinces: British Columbia, the westernmost province on the Pacific Ocean, and you can see the picture of the city of Vancouver, just surrounded by ocean and the mountains. Alberta, with the cities of Calgary and Edmonton. Saskatchewan, the province of Saskatchewan with the capital city of Regina, and the province of Manitoba with the capital city of Winnipeg. So we specialize focus our operations in Western Canada. So we are a non-profit membership-based bilateral organization. We've been incorporated in November 2013, and as I mentioned, we work. Being a bilateral organization, we equally help and assist Canadian companies to do business in Europe and European companies, that is obviously Portuguese companies, interested in doing business in Canada. We also work often, organize various activities to increase public awareness of the CETA, a comprehensive economic trade and agreement between European Union and Canada, which not only has brought down, cancelled nearly 98% of all duties on trade, but also facilitates access to public procurement on equal footing for Portuguese, for European companies in Canada on all levels, federal government, provincial government, and municipal government public procurement, but also facilitates job mobility, company transfer of employees, and also recognition of credentials. We work closely with our sister organization, which is European Union Chamber of Commerce in Toronto on the East Coast of Canada, and liaison very often with the EU delegation to Canada, Trade Commissioner Service, government agencies as provincial governments. And our main services are soft landing services, as we assist European companies as wanting to set up operations in Canada and the EU, but we focus on Canada right now. So if any companies that would like to set up operations, perhaps bid on procurement opportunities, find partners, we are able to help them set up, to register the company in Canada, set up operations, organize meetings, both with governments and with potential partners. We do feasibility studies, business referrals, and research for partners, organize B2Bs. We also organize conferences and business forums, and we will indeed organize in February next year a business forum bilateral between Portugal and Canada to help to assist Portuguese companies in finding partners in the construction, in the steel construction and composite construction sector. So this is just a quick presentation of our chamber. We also organize and host trade missions bilaterally. Just quick snapshot of Canada. It is world's second largest country after our predecessor, Russia.
with 10 million square kilometers territory, population 38 millions and constantly growing because the immigration program. The GDP is the 10th in the world with over 1.6 trillion US dollars. The economy is service and resource based. And with the fast-growing technology and manufacturing sectors. There's 2 official languages in Canada, French and English. And with the focus on Western Canada, I'd like to present the most important 2 provinces in the West. British Columbia with over 5 million population, Vancouver as the business capital with nearly 3 million population. Victoria is a capital city on the Vancouver Island. The strategic points for British Columbia is geographic location because it's considered as a gateway to Asia Pacific, and also it's part of the Cascadia Innovation Corridor. That corridor goes from British Columbia down south in the United States through Washington, Oregon to California. So Washington and Oregon, those 2 states with obviously, as you know, where innovation is very important, as it is in British Columbia. It's considered this Cascadia Innovation Corridor with companies such as Microsoft, Amazon, Google, and many, many more. The digital supercluster is located in Vancouver. It's called the Digital Supercluster of Canada. It's a huge tech hub, you know, a lot of startups. Vancouver is a top 25 startup hubs in the world. But British Columbia is considered Silicon Valley North. This is because of its proximity to San Francisco. Hollywood North because it's the 3rd largest cinematographic center and film production center in North America after Hollywood and New York. And it's clean tech and life sciences and ICT sectors are thriving, but you have to consider natural resources, very, very important in the economy of British Columbia. Natural gas, minerals, mining, forest products, it's forestry, it's a very important industries. When it comes to Alberta, 4.5 million population, Calgary, Edmonton, the most important cities, natural resources, you know, obviously oil and gas, agriculture, and innovation, particularly medtech and ICT. Some of the most important opportunities for the European companies are in fact for the reason of the construction. Steel construction would be in the mining sector, natural gas, clean tech, and the transportation. Here I'm just quickly gonna talk about the steel construction market. The construction industry employs more than 1.4 million people in Canada, contributes over 140 million to the Canadian economy, and construction is responsible for 7.5% of Canada's GDP. The construction jobs are in very high demand, and there's many interesting infrastructure projects in mostly industrial, natural gas mines, bridges, highways, light rail, wind farms, pipelines, renewable energy projects, and obviously residential. Canada is funding in the next year is 140 billion worth of infrastructure projects in the next 10 years. And how we can help as the Chamber, we research potential business partners for Portuguese companies and put you in contact with Canadian construction companies and any business partners that you might be looking for. We facilitate also employment and business relationships
between Portugal and Canada. We identify public procurement opportunities in Canada on all levels of government, and we can also set up virtual office as your initial entry point to test the waters, as I could say. How to reach us? Here's our contact information. Our website is www.eu-canada.com. We invite you to contact us. I'm participating in the conference, so it can be contacted. We have the virtual exhibition booth at the CMM conference, and thank you very much again for the invitation. And I'd like to invite you all to participate in the Portugal-Canada Steel Construction Business Forum in February of next year. Thank you so much. Thank you very much, and thank you for the invitation.